Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu trago para vocês o Omnibus da Tropa Alpha pelo John Byrne. Eu vou tirar essa dust cover aqui, que senão não dá para mostrar, porque né, é muito grande e tal, começa a incomodar. Então, esse é o Omnibus, né? Sei lá quantas mil páginas, deixa eu ver aqui quantas páginas que tem. Quase 800, não, 750 páginas, nem é tão grande assim. E que supostamente tem todo o run do John Byrne com a equipe, né, com a Tropa Alpha. Todos os gibis da Tropa Alpha que foram feitos pelo John Byrne e mais um ainda que daqui a pouco eu falo. Então, assim, ainda que a Tropa Alpha tenha aparecido em outros lugares, tipo no gibi dos X-Men e tal, aqui está compilado apenas aquilo que o John Byrne fez para o gibi da Tropa Alpha, né? Lembrando que o John Byrne é um cara meio redescoberto, né? Ele tava meio apagado, de repente a Panini faz o Quarteto Fantástico, né? Faz o ônibus do Quarteto Fantástico e vende muito. Aí eles fazem o segundo, daí eles fazem a Mulher Hulk, daí agora fazem a Tropa Alpha. E assim, eu tenho uma ideia, uma suposição de que é porque o John Byrne era um cara muito importante na década de 80. Então, ele está trabalhando, a Panini está trabalhando, com a ideia da nostalgia. Tava batendo um papo com a Dani esses tempos atrás, com a Dani Marino, e porque assim, ela não gosta de quadrinho de super-herói, mas ela sabe todo mundo que tá desenhando e tal. Eu, supostamente, eu gosto, mas eu não faço ideia de quem são as pessoas novas que estão trabalhando com isso. Aí eu fui tentar entender o porquê que estava acontecendo isso e cheguei à conclusão de que eu não gosto de quadrinho de super-herói. O que eu gosto de quadrinho nostálgico. Eu gosto da sensação de ler alguma coisa que eu li quando eu era criança, né? Aquela sensação que eu tinha quando era criança. Na maior parte das vezes é muito agradável, tirando, claro, Batman Ano 2, porcaria assim que eu nunca devia ter relido. Mas no caso da Tropa Alpha é uma coisa muito legal, porque de novo, o John Byrne é um cara que a Panini apela para nostalgia, para pessoas que estão na faixa dos 50 anos, que tem poder aquisitivo para comprar uma coisa dessa. Talvez. Claro que também teve a saga do Superman, que é do John Byrne também, que é uma proposta um pouco mais barata. Mas eu acho que a Panini ela tá indo, já falei isso aqui, muito para um caminho da nostalgia para vender os seus produtos. O que para mim é super legal. Gosto dessa coisa nostálgica. Obviamente você não pode ficar só lá na coisa nostálgica, mas é interessante você reviver também, né? Uma época que os gibis eram muito melhores. O que é uma grande mentira, porque eles não eram melhores, né? Você vai ler isso aqui, adorei, li assim sorrindo, mas se você tiver uma postura crítica, tem várias coisas que não funcionam, né? Mas daí fica aquela outra pergunta também. Será que eu preciso ter postura crítica em tudo que eu leio? Será que eu não posso tirar um pouco o freio, né? Tirar um pouco o pé do acelerador, dar uma freada e falar, não, vamos ler só para se divertir mesmo. Sabe, ler e esquecer, e daqui a 10 minutos eu já não lembro mais e tá tudo bem? Então, me parece que essa é a proposta da nostalgia em relação a isso. Neste caso aqui, não, eu não consigo esquecer as histórias porque eu lembro delas de quando eu era criança, né? Porque é uma equipe canadense, né? Tipo, eles são tipo os Vingadores do Canadá. Eu lembrava da maioria dessas histórias aqui. Sério, eu lembrava. Eu lembrava do que acontecia. Né? Eu lembrava, inclusive, eu lembro de onde eu estava e quando eu li a morte de um dos personagens, não vou dar spoiler, ainda que, porra, o negócio tem aí quase 40 anos, mas eu não vou dar spoiler, mas assim, eu lembro de onde eu estava quando teve a morte do personagem. Eu lembro, eu estava lendo na minha casa, no meu quarto, a cama estava aqui, o aparelho de som estava aqui, eu lembro de eu lendo isso. E eu lembro de eu ler e falar, não, e voltar e ler de novo, e não, como é que ele pode morrer assim? E essa sensação me invadiu de novo, né? Então, nostalgicamente,
é muito bacana. Né? E eu cheguei à conclusão, lendo a Tropa Alpha e conversando com a Dani, que na verdade não é que eu gosto de quadrinhos do super-herói. Eu gosto de coisas que são nostálgicas. Eu gosto de me sentir naquela época. Né? Mas independente da nostalgia, dá para dizer que o John Byrne consegue explorar ganchos como poucas pessoas nos quadrinhos. Ele faz personagens que têm tridimensionais, com motivações. Ao longo das histórias, esses personagens vão adensando, eles vão ficando mais densos, mais tridimensionais, eles vão ficando. As suas motivações vão ficando mais claras, as incoerências vão ficando mais claras, né? E isso é muito legal. Né? O John Byrne conseguiu fazer isso de uma maneira que a história ela vai num crescendo, né? Ainda que a Tropa Alpha, como a gente pode perceber aqui, é uma equipe, né? Então vamos lá, Pigmeu, Marina, Sasquatch, Aurora, Estrela Polar, Pássaro de Neve e o Guardião. E o Xamã aqui do lado. Mas o John Byrne utiliza muito pouco a equipe enquanto equipe mesmo. Aí eu acho que ele não tem o mesmo brilhantismo do Chris Claremont para escrever. O Chris Claremont consegue, nos X-Men, fazer com que a equipe trabalhe. O John Byrne não consegue. Né? Ele tem uma certa dificuldade. Né? Então, assim, ele está sempre desmembrando a equipe. Ah, não, agora vai só a Aurora e o Estrela Polar e é o arco deles. Ah, agora o Sasquatch com a Estrela Polar só. Ah, agora a gente vai ver um pouquinho da Pássaro de Neve junto com uma outra personagem que surge no meio e que eu não vou dar o spoiler, junto com o Xamã, né? E assim, todos juntos é raro. É bem raro de você encontrar no trabalho. Existem algumas edições com todos, mas é um pouco mais raro. Eu acho que a ideia do John Byrne de desmembrar a equipe para ele poder trabalhar melhor os personagens é muito boa, por um lado, porque você trabalha realmente bem melhor os personagens, mas por outro lado, como ele não tem uma coisa de anos como o Chris Claremont, foram só 2 anos, se não me engano são 24 apenas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. São 20 edições, né? Não são 20, são mais de 20. Deixa eu ver aqui qual que é a última edição. São 28 edições, né? Então, ao longo de 28 edições, 28 meses, ele não se ateve a trabalhar como equipe. Ele se ateve mais a trabalhar como personagens, né? É legal também que, em algum momento ali, o John Byrne está trabalhando e ele faz tudo. Ele desenha, ele arte finaliza e tal. Em determinado momento, quem vai arte finalizar é o Kate Williams, aquele lá do Blood e tal, vai ser arte finalista de cenários. E o cara escreve a partir da edição 19. Kent Williams, deixa eu ver se eu acho aqui a edição 19 para mostrar o jeito que ele coloca o... Pera aí. Edição 16. Que daí ele escreve assim, desenhista de cenários. Tipo, para deixar claro, eu faço tudo, mas você desenha os cenários, hein? Vamos deixar isso aí claro. Porque a obra é minha. Tá aqui, ó. Cadê? Pô, e é justamente nessa que tá no final, ó. Os créditos. Ó. Vamos ver se vai dar aqui. E apresentando Kate Williams, arte finalista de cenários. Arte finalista de cenários. Então, né? Kate Williams tá aqui também. Eu acho que, principalmente na edição 23, eu cheguei a notar isso. Tem alguns errinhos de digitação da Panini. Acho que dá pra uma coisa que é tão cara. A gente entende que erros acontecem, né? E, é difícil. Eu mesmo escrevi um monte na vida e tem um monte de erro, né? Principalmente de digitação. Mas seria legal, né? Passar por mais uma revisãozinha, assim, para não ficar tão chato. Principalmente na edição 23. Provavelmente o revisor
já tava caindo de sono, assim, podre, e fez a 23 quando devia ter parado na 22 e ido para casa. Né? Acontece também. É legal também, tem uma outra edição aqui, que eu acho que é a 24, na qual eles vão para um lugar que... Isso, é a edição 24. Onde tudo é preto e branco, menos os personagens. Isso é bem legal, bem John Byrne também de ser. Né? Fazer esse tipo de experimentação, que nem é uma grande experimentação, mas vamos combinar que para quadrinho de super-herói dos anos 80 era uma grande novidade fazer esse tipo de experimentação. Né? Também em relação à história. As histórias são bem dinâmicas, o John Byrne consegue dar o dinamismo, consegue fazer um arco maior, são histórias curtas, obviamente, como tinha que ser, mas ele consegue fazer um arco maior, principalmente a partir da dissolução da equipe, né? Porque no primeiro volume a equipe já é dissolvida, porque, deixa eu só ter certeza se é no primeiro. É isso mesmo. Começa sendo dissolvida a equipe. São as primeiras páginas. Ela é dissolvida pelo governo canadense, porque antes ela tinha permissão e verba do governo canadense, e daí troca a política do país e eles perdem tudo. E daí é o Guardião, né, que antes se chamava Vindix, é ele tentando refazer a equipe. Né? Então é mais ou menos essa. Então a equipe nunca teve sólida durante todo o run do John Byrne. E isso gera uma motivação para você entender os personagens por trás dos super-heróis. Eu acho que isso o John Byrne faz legal, aprendeu com o Chris Claremont, de quem são as pessoas atrás dos super-heróis, né? Que é o que o Stan Lee faz desde o Homem-Aranha, né? Que era um fudido lá, que não conseguia pagar o aluguel, né? Então, desde sempre, essa história da Marvel é interessante porque você quer saber mais sobre os personagens além do super-herói, né? Então, assim, tem algumas questões que você olha e fala, tá bom, sabe? Aquela coisa meio, eu vou arrancar minha máscara, meio Scooby-Doo, assim. Tem umas coisas Scooby-Doo aqui, que às vezes enche o saco, às vezes incomoda, mas você vai passando, talvez em nome da nostalgia, talvez se essa for a sua primeira vez que você vai ler, você ache muito mais previsível do que eu, né? Mas vai saber. Só que eu gosto e aí eu faço vista grossa mesmo. Eu tenho certeza, isso é uma... Tô me acusando aqui, mas tenho certeza que se as mesmas tramas fossem feitas numa coisa criada em 2022, 2023, eu ia falar, puta, isso é muito idiota. Mas aí vem o esquema da nostalgia, né? Que eu tenho falado desde o começo nesse vídeo aqui. Só para dar um último detalhe, a última história não é do John Byrne, é do Bill Mantlo. E quem desenha é um jovem Mike Mignola. Né? Eles trocaram, porque eles faziam o Mignola com o Bill Mantlo fazia o Hulk e o John Byrne fazia a Tropa Alpha. Um dia eles se ligaram, o John Byrne queria fazer o Hulk, falou, tá afim de trocar aí? Daí o Bill Mantlo falou, tô. E os caras trocaram. Então tem um crossover entre a Tropa Alpha e o Hulk, e daí na revista Tropa Alpha e na revista do Hulk tem um crossover do Hulk com a Tropa Alpha, né, cada um sob o seu ponto de vista, e na próxima edição trocam as equipes criativas. Né, o John Byrne vai pro Hulk e o Bill Mantlo vai pra Tropa Alpha. Então, é muito bacana. Gostei de novo, em nome da nostalgia, gostei, curti, eu acho que se você tem, a gente sabe que não é uma coisa barata, né, é caro, às vezes até desproporcionalmente caro, porque também não é tanta página assim. Uma coisa é comprar uma coisa de 1.200, outra de 800, né? 750. Então, sei lá. Mas eu gostei, eu achei bacana, eu acho que em nome da nostalgia, em nome do Rodrigo de 11, 12 anos, que adorou ler isso aqui, eu adorava o Tropa Alpha. Tropa Alpha pra mim tava junto com os X-Men e Novos Titãs, né? Como melhor grupo, sabe aquela coisa? Então eu curti bastante. E para fazer jus a esta nostalgia, eu lembrei de um disco super nostálgico. Isto é Hollywood, das propagandas do cigarro Hollywood, né? Que na época o cigarro tinha a ver com esporte, né? Bem anos 80. Aqui tem Breaking All the Rules, do Peter Frampton, tem Only Time Will Tell, do Aja,
Eye of the Tiger do Survivor, Play the Game Tonight do Kansas, Rosanna do Toto, né? Tipo, é maravilhoso isso aqui. Isso é maravilhoso, né? Então, isto é Hollywood, junto com a Tropa Alpha, é o que a gente termina aqui. Se você puder, comenta aí embaixo, quero saber o que você acha. E até mais.